aqui, elas estão indo direto para o canal do YouTube, né? Então você que não é inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreve lá, MTDA Church, né? Está lá, que vai ser de bênção, né? As ministrações que serão entoadas, ministradas aqui. Para aqueles que querem saber dos nossos anúncios, né? Quinta-feira nós temos o nosso culto na direção do pastor Edson, culto de cura divina e libertação, fé e milagres. Traga roupas, traga pessoas, traga foto. É o culto que você vem aqui para buscar mais do Senhor neste lugar, amém? É lugar de propósito, é lugar onde Deus vai se manifestar poderosamente nos cultos quinta-feira. Quarta-feira nós temos nosso curso de teologia, né? Pela graça do nosso Deus, nós não tivemos essa quarta, mas quarta-feira agora nós retomamos nosso culto. Tem uma coisa que está dando interferência aqui, não sei o que é que está dando interferência, mas tem uma coisa que está dando interferência aqui. Glória a Deus. Mas sei lá o que está dando interferência aqui. Mas quarta-feira nós temos nosso culto de teologia e também sábado nosso culto de jovens, né? A Isabela, né, minha filha, pregou ontem, né, 9 anos de idade, a primeira vez que ela ministra uma palavra, falou sobre Jonas. Alegria quando a gente vê os filhos nossos nós servindo na casa do Senhor, amém? E domingo nosso culto de celebração, nosso culto da família. Nós vamos trabalhar 2 séries nesses 2 domingos e o tema da mensagem é Seja Feliz, amém? Quem quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Amém? Pastor, quer dizer que amanhã o Pix vai entrar, quem sabe? Mas eu quero te mostrar a verdadeira felicidade nesta noite, amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 1. Glórias a Deus. Achei interferência. Glória a Deus. Salmos 1, quem achou, diz amém. Amém. Diga para quem está ao teu lado, hoje você vai descobrir como ser feliz a vida inteira, até o dia que os seus olhos e a sua respiração funcionarem bem, você vai descobrir hoje. Amém? Salmos 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Lá no verso 1, repete o que eu falo, você repete, amém? Diz assim: bem-aventurado. Bem-aventurado. Agora você diz o teu nome. Pode falar. Pode falar, gente. Jeremias. Agora diz para quem está do lado que não anda segundo o conselho dos ímpios. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra bem-aventurado, as ramificações da palavra bem-aventurado é algo, eu até fui procurar, já sabia, mas de fato na tradução, sobre o que o nosso dicionário, o que o dicionário diria, né, sobre quem é bem-aventurado. E as expressões de alguém que é bem-aventurado,
termo composto adjetivo substantivo masculino, sua origem vem do grupo makarios, significa sentir estado de satisfação plena. Sentir-se estado de satisfação plena. Jesus ele veio à terra, ele veio ensinar os discípulos, veio ensinar a humanidade, ele veio falando sobre parábolas. Jesus expulsou demônios, Jesus fez curas, Jesus fez milagres, porém Jesus ele queria falar ao homem, principalmente do homem que vivia naquele tempo de antigamente da religião, né? Não estamos no curso de teologia, né? Mas quem participou, quem está participando sabe o que eu estou falando. Saduceus, essênios, fariseus, toda aquela cúpula daquele tempo. Porém, Jesus ele veio manifestar o reino dos céus. Diga, Jesus veio manifestar o reino dos céus. Jesus, certa hora, ele está sentado, pastor Edson, com os discípulos, e ele fala aos discípulos: a paz que eu vos dou não é a mesma paz que o mundo dá. A minha paz é diferente. Trazendo para os termos hoje, atualizando um pouco a gíria, o vocabulário, Jesus querendo dizer: olha, a paz que o mundo prega aí hoje, que você tem que chegar num patamar de nível financeiro, de tal forma que não falte nada na tua casa, daí você vai chegar no estágio da sua felicidade. Hoje o que se prega aí lá fora e se fala hoje, quando você adquirir o seu emprego dos sonhos, daí você vai ser feliz. Quando você adquirir a sua casa dos sonhos, daí você vai ser feliz. Quando você chegar e tiver o carro dos sonhos, aí você vai ser feliz. Mas Jesus está dizendo assim: a paz que eu dou é diferente. Porque a casa, o carro, o dinheiro, a sensação, o prazer de comprar algo, de conquistar algo é muito bom. Mas aquilo de algum tempo depois vai ser passageiro, porque é algo que você conquistou, você depois vai ter um sentimento de insatisfação, querendo trocar de ambiente, querendo trocar de casa, querendo trocar de carro, porque o homem, ele é assim. Mas Jesus está dizendo que a paz dele excede todo o entendimento, que a paz dele é diferente. E quando a gente começa a entender que o Espírito Santo que se manifesta na terra, habitando entre nós, trazendo uma paz que o mundo não tem. Por isso que hoje em dia você vê, a escatologia fala muito sobre os finais dos tempos, que seriam como Sodoma e Gomorra. A ideologia que existe aí fora, as guerras que existem aí fora, os prazeres momentâneos que essa geração procura. Mas Jesus está dizendo: eu tenho uma paz e uma alegria que ela não tem variação, ela tem continuidade. Como assim, pastor? Começa aqui, você vai parar nas mansões celestiais do reino que o Senhor tem preparado aos que creem. Mas nós precisamos entender que para a gente ser feliz, nós precisamos entender que para a gente ser feliz, existem requisitos. Diga para quem está do outro lado: existem requisitos. Pastor, quais são esses requisitos? O Salmos 1 diz assim: bem-aventurado é o varão que não. E muitas vezes nós queremos barganhar e não entender o que o Senhor está falando. Você sabia que uma das primeiras manifestações de Jesus, quando criou o Éden, de Deus quando criou o Éden, o paraíso, Adão e Eva, o Éden foi criado, formado com uma das primeiras palavras. Adão era a palavra: não comas deste fruto. Por isso que a doutora norte-americana Joyce Meyer, ela fala que a fé é algo consciente, é quando você entende de fato quem é Jesus. É quando você entende quem é o Senhor, o que Ele fez por nós, o que Ele faz e o que ainda Ele irá fazer por nós. Por isso que quando eu e você entendemos que para ser bem-aventurado, nós temos que, primeiro de tudo, é não andar segundo os conselhos dos ímpios. Quem são os ímpios, pastor? É o mundo secular aí fora, que tenta pregar uma ideologia, um jeito de evangelho, um jeito de viver, um cristianismo sem renúncia, sem santificação, sem desfazeres dos homens, os prazeres dos homens. Não, Jesus me aceita do jeito que eu sou assim. E aí, meu querido, escute algo que eu vou dizer: se você não tiver uma mudança em Cristo Jesus, o céu não será o teu destino. Mas pastor, quem diz que o Senhor tem autoridade para dizer que se eu vou subir para o céu, se eu vou descer para o inferno? Eu não tenho autoridade, mas a
feiticeiros, o quê? Pessoas que enganam de tantas formas, tantos caminhos. E esses que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Por isso que o não do Senhor para nós é um não, que nem uma correção de um pai para um filho. Não faça, filho, por quê? Porque isso é errado. E lá à frente você vai ter consequências. Então Éden foi criado, Deus criou tudo, as árvores, os alimentos, os peixes, tudo. Adão, tudo isso aqui é teu, mas não coma deste fruto. Só que hoje você quer ver algo, você vem aqui na igreja, né? O pastor está aqui orando, cheio da glória. O pastor Edson está no culto de quinta-feira, né? Pastor Edson temido pelos demônios, né? Pastor Edson cheio da graça, veio naquele jejum, na oração, jejua a semana toda. E parece que jejua com essa barriga, né? Mas jejua a semana toda e vem no grind. E quando ele vem, ora para as pessoas são tocadas, são curadas, saem impactadas pelo Espírito Santo. Daí a pessoa chega para o pastor, eu estou dando isso. Daí o pastor fala simples palavras para ele: cara, não faz mais isso. Sabe o que ele fala? Não gostei da mensagem, não gostei da pregação. E o que ele faz? Procura uma outra igreja de um outro pastor que vai orar por ele. Porque nós temos bezerros de ouros, ou vamos trocar os bezerros de ouros, ou demônios de estimação, que nós vamos levando. Só que o não do Senhor é a primeira porta de entrada para a gente viver uma plena vida em Cristo Jesus, de bem-aventurança. Sabe por quê? Porque no verso 1 ainda diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. E aqui é algo interessante que o verso 1 diz, a última parte, a parte C do versículo, e diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. O mundo nos chama para sentar nessa mesa. Essa semana ainda eu fui alvo de um comentário e me chamaram de burro, porque eu recusei um dinheiro já faz coisa passada, um valor alto, de um dinheiro que ajudava muito o ministério. Só que eu sabia a procedência desse dinheiro e eu não quis. Daí disseram: por que o pastor, por que o Gênesis não pegou? Isso seria bom, porque não sei o que, papapá. O convite dos escarnecedores é todos os dias para nós. É quando a gente está no nosso serviço, é quando a gente está lá na nossa casa, é quando a gente está na internet olhando coisa. Todos os dias os escarnecedores nos chamam para sentar à mesa e praticar as coisas tais com eles. Mas para a gente ser bem-aventurado, a gente precisa entender o não de Deus. Quando Deus falava lá no tempo de Moisés, Deus falava ao povo: olha, não praticais tais coisas, porque não façais tais coisas, não façais isso, por quê? Porque eu tenho um caminho de bênção para você. Mas o grande problema é que a gente quer estas coisas, e o pecado, as coisas que estão lá fora, são algo que nos trazem momentaneamente, que o diabo apresenta para nós, é uma satisfação momentânea, é algo momentâneo, é algo que chega ali e traz um alivio na alma, ali aquele momento ali, mas no outro dia seguinte começa as mesmas coisas, você não consegue ter paz. Pastor, o que é ter paz em Cristo? Paz em Cristo é que tudo está dando errado, está dando problema, está dando dificuldade, está dando guerra, as coisas não estão dando certo, mas dentro de ti tu está que nem Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Senhor é poderoso. O que o Senhor está dizendo com isso? É que quando a gente tem uma paz plena no Senhor, a gente tem a certeza e a convicção que Ele está no controle de todas as coisas. Só que o diabo ele vem e bate em nós, ele nos ajuda, ele nos aponta, ele traz a sua meditação, ele traz as suas regalias, ele traz seus prazeres momentâneos, ele diz: ei, chega com esse papo de igreja, viva a tua vida, ei, você não viu que não vai dar certo, você não viu que essas coisas, esse papo de dar dinheiro para a igreja, esse papo de estar em reunião, esse papo de discipulado, esse papo de conversão, ei, o diabo vem com essa mensagem. E ele te apresenta um sexo, ele te apresenta uma bebida, um jogo, uma jogatina, umas drogas, e você vai indo, até chegar num tempo que ainda que você chegou em lugares altos, você sente um vazio. Por quê? Porque o homem tem
uma carência total dentro da sua alma, que só quem pode preencher é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que Salomão, lá no final da sua velhice, ele começa a escrever e dizer: tudo é vaidade. Ele viu que o amor dele, a dedicação dele se corrompeu pelas paixões, pelas mulheres que ele tinha, que ele começou a vivenciar a deuses pagãos, ele começou a corromper os princípios e ensinamentos no Deus do seu pai. Só que Salomão começou a entender e dizer que tudo é vaidade, dizendo que tudo se torna passageiro. O prédio que está aqui é passageiro, o microfone é passageiro, o violão, a guitarra, as cadeiras, o mundo, tudo se torna passageiro, mas tem algo que é eterno, é a presença do nosso Cristo em nossas vidas. Por isso que para a gente ser feliz, para a gente ter um estado de felicidade e se tornar feliz, a gente tem que se encontrar. Diga: preciso me encontrar. Preciso me encontrar. Diga: preciso me encontrar. Aonde, pastor? Preciso me encontrar aonde, pastor? Nos cosmos? Não, você precisa encontrar primeiramente em Deus. Aleluia. O pastor, esqueci o nome do pastor, ele fala: cara, quando a gente encontra o equilíbrio em Deus, a gente tem uma fé fundamental. Quem é que você lembra do filme do Rock, né? O Rock, aquele lutador, né? Que ele tem a discussão com o filho dele, e ele fala para o filho dele: cara, não é o quanto você bate, mas é o quanto você suporta as pancadas da vida. E às vezes a gente leva umas pancadas que a gente não entende. Essa semana eu levei uma pancada que gente que me... Olha, eu sou muito difícil de me abater de alguma coisa, mas a pancada que veio essa semana me mexeu comigo. Eu Jesus, quinta-feira nós estávamos aqui no culto ministrando, cara, depois que o pessoal foi embora, eu me desabei no choro. Eu só senti o Espírito Santo falar comigo: continua, porque mexeu a estrutura comigo. Por quê, pastor? Porque a gente tem os embates da vida, a gente tem as lutas. Quando vê alguém se levanta, quando vê o dinheiro não entra, quando alguém levanta uma calúnia, uma difamação, algo acontece, uma briga, desemprego, e a gente vê o mundo desmoronando. Por isso tem aquela canção, né? Quando o mundo cai ao meu redor. Por quê? Quando o salmista diz que eu elevo os meus olhos para o monte, ele está dizendo: quando eu elevo os meus olhos para o monte, é de lá que vem o meu socorro. Aleluia. Ele está dizendo que ele sabe que o Senhor é o socorro dele. Aleluia. Mas para a gente vencer isso, a gente precisa entender que a gente tem que entender o não. A gente tem que entender que isso não me pertence mais. Eu preciso colocar Cristo. Porque o diabo, nosso adversário, ele é enganador, ele quer usar, ele quer usurpar a glória, ele quer te afastar do caminho da verdade, ele quer tirar você dentro da igreja, ele quer que você se esqueça que você é a obra-prima do Senhor. Mas Deus está usando nessa noite a boca desse pastor para dizer: ei, Deus está no controle de todas as coisas, mas você precisa entender que você precisa se jogar plenamente no Senhor. Aleluia. Por isso que Jesus vem dizendo, pastor Edson: ei, procurai primeiro buscar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão lá. Verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quando você encontra no Senhor, você encontra Deus. Cara, Deus é demais, Deus é poderoso, Deus é comigo. Eu entendi que eu tenho que me certificar, que eu tenho que pá. Mas amanhã, depois que você sair do culto, segunda-feira, vai vir todos os problemas de novo. Os demônios vão se levantar de novo. Daí o verso 2 diz: pois antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia. Sabe o que é de dia e de noite? Cara, mudou de manhã: Senhor, tu está comigo. Deu problema no serviço, glória a Deus. Se levantou, problema no colégio, problema com o filho, problema com o dinheiro, os credores te ligando: e aí, quando é que vai pagar? E aí, como é que vai acontecer? E aí, Serasa entra ali, seu nome foi constado no Serasa, Jesus está amarrado. E você: eu sei, Senhor, que tu é poderoso para fazer coisas infinitas. Por quê? Porque o seu prazer, toda a palavra prazer, ela diz, é algo que nos traz satisfação. Eu falei isso na semana passada, né? Sabe, hoje era o dia propício, né? Hoje de tarde, friozinho, né? Aquela garoazinha caindo, aquele friozinho, daí tu já lembrou daquele chocolate, aquele bolo de chocolate com leite condensado, granulado. Aí tu diz: hoje também, vale até a pena botar uma Nutella no
servido, pô, coisa boa, moranguinho, entendeu? Uns igual assim, não, eu queria comer um pudim. Olha, mano, o pudim, mano. Agora foi revelação do Senhor agora que vem do céu. Vem agora do céu, Marcelo. Faz o pudim que é espetacular. Aí você se lembrou e tu, aquela vontade, né? E tu pega aquela vontade de comer aquela coisa e tu come aquele pudim, aquele doce, aquela tarde. Eu falei pro pastor Edson hoje lá, que a gente deu uma volta, né? Hoje de tarde. Eu falei que na época quando eu trabalhava no táxi, todo dia de tarde, 5 horas, quando eu abastecer o GNV no carro, todo dia. Né? Eu tava maior que o irmão Natanael, né? Bem maior que o irmão Natanael. Assim. E eu fui na época, eu comia todo dia de tarde, eu pegava uma pitilinha de refri de Coca-Cola, ou Fanta laranja uva, e aquele chocolatezinho de morango, mas é aquela barra maiorzinha, sabe? Aquela maiorzinha. Às vezes eu pegava uma caixa de bis e comia sozinho, todo santo dia. Eu, que vontade de comer um docinho. E eu ia lá, e abastecia e já comia. É um prazer ou não é? É um prazer. Aquele domingo, né? Gostoso, todo mundo fazendo. Quando a gente chegou lá em Canoas, lá no negócio, tava o cara fazendo uma picanha. Tá bem esse irmão aí. Olha Deus fazendo picanha. É bom ou não é? É gostoso, mas o Senhor fala, você tem que ter esse prazer para me buscar. Você tem que ansiar. Aí chega aquele dia, que vontade de tomar, que nesse dia eu passava, estava contando moeda para comprar um refri. Eu estava contando moeda para comprar um refri, vontade de tomar um refri, né? Daí a gente foi lá comprar um refri, que todo mundo já sabe no grupo da igreja, né? Pepita, o nome do refri. E é bom e baratinho. Olha Deus, todo mundo riu pelo nome do refrigerante. R$13,99, daqui dos Super Gêmeos aqui, ó. Aqui, ó. Gelado, maravilha. A gente tomou aquilo ali, um momento gracioso, legal, bom, maravilhoso. E é bom, matou, sim. Mas o Senhor espera que assim como a gente busca o prazer da carne, que a gente olhe, que vontade que eu estou hoje de orar. Que vontade hoje que eu estou de jejuar. Mas parece que é difícil, Mas o Senhor procura esse. Você quer ser bem-aventurado, você tem que dizer não aos conselhos, aos caminhos dos pecadores, às rodas dos escarnecedores. Mas tu tem que ter prazer na minha lei. Para ter prazer na minha lei, tu precisa meditar dela de manhã e de noite. Diga comigo, de dia, de noite. Diga de dia, de noite. É de manhã, é de tarde, é de noite. É dizendo, Deus, estou aqui. Está difícil, mas eu sei que tu és o meu refúgio. Deus, não estou entendendo nada, mas eu sei que tu está no controle. Senhor, estou devendo, estou com problema, estou sendo no inferno, mas eu sei, Senhor, que a minha esperança vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus não se levantando contra mim, mas eu tenho o meu prazer em buscar a tua presença. E cada vez que a gente fica buscando de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, a gente fica se alimentando e buscando, e a gente começa a ter, como o apóstolo Paulo fala, uma maturidade espiritual. Um crescimento espiritual para começar a discernir as coisas. Tem coisas que são espirituais e tem coisas que são carnais. Tem coisas que são psicológicas, tem coisas que são espirituais. E diga para o teu irmão, e existem coisas que você precisa tomar vergonha na tua cara e te converter de verdade. Aí parece que é um negócio que dá meus olhos. Se eu for esquerdo, o futuro era para ser feliz. Mas eu quero que você entenda a felicidade. A felicidade é vivenciar o extraordinário de Deus. Sabe que às vezes as pessoas chegam assim, ai pastor, eu queria tanto mudar de vida, eu não entendo as coisas. E eu digo, cara, tu tem que entender que a minha parte como pastor eu vou fazer. Só que você tem que entender que você tem que fazer a sua parte com Deus. Qual é a parte com Deus? Dobrar os joelhos em oração, pegar a Bíblia e ler. Ai pastor, mas eu não sinto vontade de orar. Eu só oro quando eu sinto vontade de orar. Lindo e linda do Senhor é quando a gente não tem vontade, é que a gente tem que orar. Eu falei isso com o Ramo ali no discipulado, né? Quando a gente está mal, né? Aqueles dias, né? Ou quando você está vomitando, né? Com ânsia, comeu algo, ou está gripado, que não para nada no estômago. O que você escuta desde o tempo da tua mãe? Filho, come uma coisinha de sal, para não ficar sem nada na barriga que precisa. Só que às vezes a gente está tão fraco, a gente está tão debilitado, a gente está tão desacreditado, a gente está tão morno ali, diz, mas eu não quero, mas você
faça uma oração de 10 segundos. Senhor, eu estou sem força, mas eu preciso da tua presença. É que nem eu falo para todo mundo: está com dor de cabeça? Vem para a igreja. Está desempregado? Vem para a igreja. Virou o novo Bill Gates, milionário? Vem para a igreja. Não esquece de ofertar, né? Glória a Deus. Está com problema no serviço? Vem para a igreja. Brigou com a nega velha? Vem para a igreja. Está solteiro? Vem para a igreja. Está doente, está ruim, está com dor? Vem para a igreja. Por quê? Porque aqui você vai receber uma palavra de orientação. Eu nunca me esqueço que eu falei para o Rama também, e eu falei para o Felipe. Uma vez, na época, eu trabalhava no táxi, eu estava com um pepino para resolver, e era uma dívida. Enrolei, discuti lá na placa do táxi. Daí se bateu boca e devolve o carro, morava em Viamão na época, todo transtorno. Eu liguei e a minha esposa, na época, não era pastora, ainda a minha esposa dizia assim: liga para o pastor. Eu falei: não vou ligar para o pastor não paga minhas contas, o pastor está com seus problemas, deixa o pastor lá com os problemas dele, o pastor vai estar recebendo dinheiro. E ela disse: liga para o pastor, fala para o pastor. Eu falei: ô pastor, é o seguinte, situação essa. E o pai, e ele disse assim para mim: ô Gê, vem no culto. E eu falei: cara, pastor, tu não está entendendo, vou ficar sem carro, papapá. Eu falei: cara, eu lembro que ele falou assim: 1h30, 2 horas de culto. Vai resolver 1 hora ou 2 horas sem o serviço. Vai resolver todos os problemas. Eu disse: não. Então vem, cara, e descansa. Eu cheguei a chacoalhada, tudo. Tá, fui. Só naquela minha ação, quando eu fui, que era um problema, o cara chegou: cara, tá tudo kit, segue trabalhando, faz. Deus reverteu a situação de uma forma em questão de horas. Eu cheguei pro pastor: pastor, aconteceu isso, glória mais alta da igreja era meu. E ele disse assim para mim: e tu não queria vir no culto? Eu digo: verdade. Eu botei a mão para trás assim, entendeu? Mas é a realidade. Porque o bem-aventurado só existe uma questão para se resolver. Só um. Qual é, pastor? O diabo? Não. Você mesmo. Escolher se quer ser feliz. O cara quer ser feliz, mas vive preso ainda ao passado. Ai, pastor, eu tempo do passado, porque esse cara vive o novo de Deus. É mais pastor, que aquele tempo que você quer, que ele é cara, viva o novo de Deus. Deus está falando. O povo começa a reclamar: Senhor, a gente está aqui sendo açoitado, sendo encurralado, a gente está vendo sofrido aqui nas mãos de Faraó. Senhor, socorro, Deus, escuta a oração. Vou tirar vocês daí. Levanta Moisés guia o povo, eles começam a caminhar. Quando eles chegam no primeiro desafio, eles encontram o Mar Vermelho. O que o povo começa a fazer? Era melhor a gente estar lá nas mãos de Faraó. Moisés nos trouxe até aqui para morrer. Deus já tinha manifestado as 10 pragas do Egito. Só que o que acontece naquele exato lugar, naquele exato momento, Deus fala a Moisés: manda e diga ao povo que marchem. Continue, toquem a vara aí, que a vara abriu o mar. O povo passou, Miriam cantou, dizendo que só o Senhor é Deus. Por quê? Deus está dizendo: eu libero a palavra, mas o problema é que você não sabe ouvir o meu não. Você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, você quer procurar a felicidade do seu jeito. Em vez de você esperar em mim, em vez de você confiar em mim, você quer resolver das suas formas. Por que você acha que Deus fez a Bíblia? Para ser apenas um amuleto, como alguns abrem no Salmo 23, deixar dentro de casa? Não. A Bíblia foi escrita, foi inspirada, revelada, e está aqui para os nossos dias, para a gente se alimentar dela e termos nortes, caminhos, diretrizes para a nossa vida. Salmo 119, verso 105: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É Deus dizendo: eu tenho uma direção de bênção, eu tenho uma direção de vitória, eu tenho uma direção para a tua casa, eu tenho uma direção para a tua saúde, mas você precisa entender e confiar no que eu tenho para você, e você tem que aprender a ouvir não. E o problema é que a gente não quer ouvir o não. Senhor, eu vou ir, tá, mas eu quero continuar com as minhas coisinhas. Pastor, eu vou ir, mas eu vou ainda lá, tá? Mas pastor, eu vou, mas mais ou menos. Pastor, mas eu vou. É que nem tem gente que ora, Deus, abre uma porta de emprego, abre. Deus me dá um carro, me dá uma abençoa, Deus abençoa ele, tudo é a primeira coisa que ele faz. Não preciso mais da igreja. Pastor, com aquele papo de fé de oração,
viro meu braço agora. E você vai indo. E Deus só fica olhando. Daí lá adiante, você quebra a cara. Você já sabia. Você já sabia. Não precisa nenhum anjo descer e dizer: já avisei. Não, você já sabia. Mas Deus só quer que você entenda que você tem que ansiar por busca dele. Sabe que eu vou usar a pastora Camila. Hoje ela é pastora, ministra. Eu falo para ela, cara, tu prega muito mais do que eu. Mas antes, ela custou entender, anos atrás. Eu falava, amor, vamos orar. E ela disse, eu não estou com vontade de orar. Não quero. Eu falava, vamos orar. Eu não estou. Você tem que sentir, tá? Eu falei, aí que tu tem que orar. Eu acho que todo dia de manhã eu me acordo e estou assim, uau, vou orar. Não, cara, a gente não chega. Tem dia que a gente está, daí o que eu aprendi? Me acordo de manhã e tomo um banho. Para me acordar. Porque quando eu saio para trabalhar, o que a gente faz? Se tomar um banho, tá, quem sai sem tomar banho, misericórdia, toca gatinho durante o dia, né? Mas, tomar um banho, passa lá o Rexona, toma um golinho de café para dar aquela acordada, e eu tomo um café. Se eu não tomo meu gole de café, me acordo, venho, boto o louvor, busco a presença do Senhor, mesmo que eu fique 10 minutos ali, 1 hora, 2 horas, mas eu venho disposto a buscar a presença. E às vezes tem dia que a gente está orando aqui e parece, cara, Deus está muito longe. Parece que Deus não está ouvindo, tu não passa do teto. Tem dia que parece que tu mal fala Deus e só sente aquela presença. Mas tem dia que parece que tu ora e nada acontece. Mas eu entendi algo, eu aprendi com Jacó. A gente tem que ser persistente. E o problema é que hoje em dia a geração de hoje desiste muito fácil. Jacó tinha um problema, entra no vale, vê o anjo, digo, cara, ali é benção. Vou ter que lutar com aquele anjo. Cara, não vou te soltar. Ninguém prevalece lutando contra o anjo do Senhor. E ele diz ao anjo, não vou te soltar enquanto tu não me... Isso é para a nossa vida. Você chega num empresário de sucesso, milionário. Cara, como é que tu começou lá no fundo do baixo? Como é que tu começou? Cara, foi perseverante, vendendo, até chegar lá. E a gente, meu Deus, meu errado, eu não quero mais meu ministério, Jesus não me ama, eu vou batalha. A gente é assim. Jesus não escuta minha oração, Jesus não fala porque é só luta, é porque você não entendeu ainda a bem-aventurança. Aleluia. Você não entendeu ainda o que é viver plenamente em Cristo Jesus. Você não entendeu ainda o que é viver no Senhor. Você não entendeu Ele sim a sua prioridade. Como é que você vem ao culto do Senhor? Já mostra como você quer que Deus abençoe. Tem gente que fala assim, cara, hoje tem culto. Eu vou lá, vou me arrumar, põe a roupa, põe o perfume, vem disposto a vir. Tem gente, hoje tem culto. Vai, pastor Edson, cantar com as musiquinhas dele de novo. Meu Deus. Vai lá tirar oferta de novo. Mas Deus, o pastor vai falar, ô pessoal do YouTube. Aí que a gente deu no começo do culto, Salmo 122, o salmista diz, alegrei-me quando me dissermos, vamos à casa do Senhor. Se você viesse disposto, como se fosse todos os meses que você recebe o dinheiro lá que cai na tua conta, com essa alegria, já o dia já deve estar na conta, estou indo até de madrugada para ver se já não caiu. Já está na conta, já está na conta. Agora, se você viesse com essa disposição aqui, cara, ia ser que nem Jacó. A visão da escada de Jacó, que Jacó disse que via anjos subindo e descendo. E às vezes a gente vem, tem negócio. Podia estar em casa olhando Faustão, que nem Faustão participa, mas não tem ninguém mais. Daí como você vem? Daí por isso que você vê algumas pessoas sempre amalguradas. E outras pessoas que às vezes tu olha para aquele cara que está passando a maior dificuldade, luta, guerra, está tudo caindo no lado dele. E ele está dizendo, está tudo bem. Está tudo bem. Não é porque ele é mais santo. Não é porque ele ora mais, não. É porque ele entendeu de fato que o Senhor nunca perdeu o controle da situação. A mulher de Jó olha para Jó e fala, cara, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó falou, como queres aceitar o bem e não queres aceitar o mal? Nu nós viemos e nu voltaremos. Falaste como uma louca mulher. Ele está dizendo, olha, Jó é um cara tão íntegro, ele chega nos textos dele, Senhor, me bota na balança, se eu tenho pecado, se eu tenho que eu errei, se eu fiz coisa errada. Um cara íntegro.
Mas é um cara que dizia bem assim: eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai dizendo: eu sei que por tudo que eu estou passando, Deus continua no controle. Para nós finalizar, verso 3: porque será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas suas folhas não caem, e tudo que ele faz prosperará. Não são assim os ímpios, como a moinha se espalha, porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse texto fala, eu precisaria de muito mais tempo ainda, mas não quero ser muito extenso. Mas esse texto ele fala em duas ramificações. Fala tempo e fala de fruto. Diga comigo: tempo e fruto. O tempo. Quem é o dono do tempo? Deus. Por exemplo, quem é que queria receber amanhã, abrir a conta e dar 10 mil reais na sua conta? Quem não queria receber? Eu queria, se não quer, pega para mim, né? 20 mil para mim, 30 mil para mim. Mas você, quem sabe alguns têm causa na justiça, que está trancado, quem sabe algum quer vender alguma coisa e não se trancou. Mas você sabia que Deus tem um tempo exato para nos abençoar? Só que a gente tem uma dificuldade porque a gente acha que Deus não entende o nosso tempo. Não, Deus, tu tá vendo que eu estou sofrendo, pai. Tu tá vendo que eu estou cantando com ela? Parece que tu não olha para mim, tu não me ama, Jesus. Eu não te quero mais. Daí quando a pessoa fala para mim, eu falo bem assim: cara, abre lá João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. E Jesus, quando está indo para a cruz, ele fala: Senhor, se há possibilidade, passa de mim esse cálice. Mas Jesus diz: mas porém seja feita a tua vontade. Só que a gente não quer estar na vontade de Deus. E a vontade de Deus dói. Não é das maneiras que a gente acha: é só vitória, é só vitória, é só vitória. Não. É luta, é levante, é guerra, é batalha. Mas a gente, quando a gente é bem-aventurado, a gente sabe que existe um tempo que o fruto vai aparecer. Existe um tempo que a gente vai levantar e vai mostrar: só o Senhor é Deus. Mas pastor, estão falando, estão dizendo, estão apontando, não interessa. O meu Deus não perdeu o controle da minha vida. Jesus estava no barco dormindo e os discípulos estavam apavorados por causa do temporal, da tempestade, das ondas. Eles estavam tudo apavorados e Jesus estava dormindo. Jesus olha, não sabe quem é que está no barco. Existem momentos que sim, são difíceis, são penosos. Mas quando a gente está na bem-aventurança, da diferença do ímpio, é porque o ímpio, ele chega no final ou no meio do processo, ele diz: não tem mais solução. O ímpio, ele se desespera, o ímpio, ele diz: já era, acabou, deu, não tem mais como, já era, já foi, já passou o tempo, não tem como acontecer mais, pastor. Mas o justo, mas o bem-aventurado, ele sabe, quem sabe hoje não é o tempo da minha vitória, mas eu sei que pode ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser semana que vem. Mas como é que tu ainda continua ainda caminhando? Porque eu sei que o meu Deus, ele é fiel. Pastor, então, para eu ser feliz e ser feliz plenamente, então eu tenho que dar glória todo dia, meditar todo dia. Isso, meu querido, você precisa encontrar no Senhor esse ponto de equilíbrio. Quando a palavra, o texto do primeiro mandamento diz: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ele está falando: eu sou a prioridade acima do teu casamento, acima dos teus filhos, acima do teu serviço. Eu sou o centro de todas as coisas. E quando você encontra isso no Senhor, você começa a ter de norte, noção, entendimento das coisas, e você começa a entender: Senhor, está difícil, eu estou contando moedas e as coisas não estão fáceis, mas eu sei que a hora certa vai chegar. Pastor, mas estão falando de mim, levantaram calúnia, estão entrando com isso e aquilo, não interessa. Deus sabe a hora certa e o tempo oportuno para exaltar o seu filho, o bem-aventurado. E diz Pedro: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno, fala de tempo, ele vos exalte. Só que o bem-aventurado, ele sofre, o mundo chamando, os escarnecedores chamando, a roda
justo e o ímpio, mas diz que um tempo cedo o fruto aparece, e num tempo de luta, de amargura, eles não conseguirão vencer. Só que para você ser feliz é você entender, cara, Deus é meu tudo. Diga comigo, Deus tem que ser meu tudo. Você quer ver? Tem muita gente que serve a Deus só por causa do dinheiro. Conheço vários. Mas você já pensou se, não vou falar em política aqui, mas se hoje está uma crise violenta no Brasil, e o Brasil vira uma Venezuela da vida, fecha escola, fecha dinheiro, cai bolsa de valores, empresas saem, ninguém mais pega aplicativo, se vira um caos, que Deus nos livre desse caos. Daí você não vai ter mais o serviço, ninguém vai mais contratar o pastor Edson para fazer as cubas lá de porcelanato, né? Ninguém vai mais chamar para pintar uma parede. Os benefícios de milhares de pessoas do Bolsa Família são todos cortados. Geral. Emprego escasso. E aí, onde é que estaria a nossa fé? Ai, pastor, eu quero ser feliz. Mas eu quero te mostrar, na verdade, onde é que está verdadeiramente a sua felicidade. Se está nas coisas dessa terra, ou se está no Senhor. Sabe por que muita gente vai orar, vai ganhar a casa, muita gente vai ganhar o carro, muita gente vai ganhar a promoção, mas sempre vai ter um vazio dentro da sua alma e nunca vai conseguir ser feliz, porque nunca encontraram verdadeiramente uma bem-aventurança no Senhor. E sabe onde é que é o prazer dele? Eu falei isso e falo, repito. Às vezes o cara está aqui, o prazer dele é ficar horas na internet, o prazer deles é hora em tantas outras coisas, mas não consegue ter um momento especial a Deus. Porque vou dizer uma coisa para você: o reino dos céus, diga comigo, o reino dos céus é conquistado mediante esforço. Quem é que já sofreu aqui por um problema de saúde grave assim? Diabetes, colesterol alto, alguma coisa assim? Bom, qualquer um que já fez alguma coisa sabe que você vai no médico e o que o médico já faz? Ele prescreve uma medicação. E você tem que tomar aquele medicamento durante alguns dias, um período, meses, semanas. E você tem que tomar a risca nos horários, fazer todo ali, senão você não consegue ter o resultado. Não faça que nem eu, vou tomar tudo de uma vez só. Tomar tudo de uma vez só de Deus, já resolve. Então não vai ter o efeito. Só que o grande problema é que a gente não quer seguir a risca, a sua palavra. Eu vou dizer o que um jovem perguntou, pastor, como é que o senhor aguenta? Não sou super-homem, eu só aprendi a ser 100% dependente de Deus. Com carro, sem carro, com dinheiro, sem dinheiro, 100% dependente de Deus. Só quando Ele for o seu tudo, de fato, você vai conseguir ser feliz. A pessoa que não é feliz, ela olha para as coisas assim, não gostei desse baixo. Baixo é muito ruim. O som está muito ruim. Não gostei desse prédio. O prédio é muito feio. Não gostei da cor preta que o pastor pintou. Não é legal. Teve uma irmã que falou que o demônio se come da cor preta, né? Misericórdia. Ela está lascada contigo, né? Entendeu? A função. Pá, não gostei do som. Não gostei disso. Pá, não gostei do dia. Não, está sem bateria. Não, essa bateria está errada. A pessoa é negativa de tudo. Mas quando a pessoa é tão feliz, ela olha para a coisa, quem sabe não é o som top, não é o som top, não é o baixo top, não é o carro top. Ele olha e diz, cara, é o melhor carro que eu tenho. Mas tem um Chevette que é dos pedaços. Para mim é um Camaro. Mas a tua casa é muito pequena. Para mim é maior que dos donos da Hollywood lá. Mas, cara, já viu quantos zeros tem na minha conta? Teu celular qual é? É um Ting Ling? Não, é um novo modelo da Samsung. É melhor que um iPhone. Quando você é feliz, você traz brilho. Quando você é feliz, você não importuna os outros. Você tem palavras de esperança.
Quando você é feliz, você sempre está contente, você sempre está alegre. Cara, que legal, você zoa. Quem convive comigo sabe que eu sou brincalhão, sou debochado, sou mesmo. Sempre estou zoando alguma coisa e outra lá, pá, brincando, porque eu aprendi que eu tenho a maior riqueza do mundo, que é a presença do Espírito Santo de Deus dentro da minha vida. Tem dias de luta? Tem dia. Como eu falei quinta-feira, eu terminei o culto aqui, quinta-feira, quando o pessoal saiu da igreja, eu comecei a chorar. Eu estava triste, magoado, ferido por dentro. A situação nossa. Aquilo ali me desequilibrou e eu fiquei falando, Senhor, por quê? Senhor, por que isso? E o Senhor só falando, só continua, que eu sou a maior riqueza da tua vida. Por mais que aos teus olhos possas tu achar que perdeu tudo, mas eu nunca perdi o controle da tua vida, Jeremias. Só continua. E aquilo ali foi, levante, Deus é demais. Quem é que se lembra aí do tempo que o pessoal é antiguinho, que eu sei que tem um monte de antiguinho aqui na igreja, né? Quem é que lembra dos Power Rangers? Lembra dos Power Rangers? Hora de morfar. Eles lutavam, te lembra que eles lutavam normal assim. Aí quando ficava mais feia a situação, eles tinham que morfar, te lembra? E é a mesma coisa no cristão. A gente está aqui normal, pá, a gente vai ter que morfar. Não, a gente vai ter que orar. Vai buscar a presença do Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo, eu estou com vontade de matar aquilo lá, aquele querido, Pai. Estou com vontade de esgoelar, estou com vontade de o Senhor entrar com o carro lá dentro. O Espírito Santo não deixa, Pai. Senhor, está na hora de orar, me arrepender, pedir perdão e que a presença dele venha e se manifeste. Coloca de pé nessa noite. O nosso grande problema nos nossos dias de hoje. A palavra do Senhor diz que os olhos são a candeia, são a entrada de muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas na nossa vida acontecem porque a gente não consegue, às vezes, entender o que nós carregamos. E quando a gente começa a entender o que nós temos e ser grato a Deus, nós começamos a vivenciar o extraordinário de Deus. Eu vou citar aqui de novo um testemunho, mas eu vou testificar aqui a vida da Isabela e do Rama, que está aqui. O Rama, a Isabela chamou uns 2 meses atrás, ou 13 meses atrás, lá em Itapuã. Lá em Itapuã, outro continente. Vamos lá toda segunda-feira, algumas segundas a gente falhou. Vai fazer uma cela lá na casa dela. Eu não me lembro quando a gente entrou, ela disse assim, pastor, eu não gosto de igreja barulhenta. Pastor, ainda sei o que ele não gosta. Ele é toda assim, gosta de barulho. Chorou, me ensinou. Com ela, eu falei, guria, só dá o primeiro passo e deixa que Deus faz o resto. O Rama está mais pentecostal que ela. Glória a Deus. Ele falou, pastor, eu quero entrar nos mistérios do morfado do Pentecoste. Glória a Deus. O Rama é cheio de coisa, que o Rama é todo estudado, todas essas coisas assim. Gosta de leitura. E domingo que vem está descendo as águas. E ela disse, pastor, o som vai estar muito alto. Fica quieta, calma. O problema é que a gente quer às vezes atrapalhar a agir de Deus. E a gente esquece que Ele é Deus, não nós somos Deus. O samurai da igreja, né? Vai ficar uns 10 minutos debaixo d'água, né? Fica. Vai dar frio a semana que vem. Só que estão vindo todos os domingos, né? Semana passada vieram sábado, domingo, pegam 2 ônibus e vêm aqui. E eu falei para ela no culto, Deus ministrou. A tua fidelidade e a dedicação vai fazer Deus se mover. Porque existe um tempo para todas as coisas. Gente, o que eu recebi de profecia desde que eu tinha abriu a igreja, a gente abriu a igreja faz aqui 40 dias estamos com a igreja aberta. A gente não tinha cadeira, a gente não tinha som, a gente não tinha um pastor gordinho que nem esse aqui, né? Temos.
esqueceu de orar, volta e vai orar de novo. Mas você precisa entender disso. Por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque a gente tem que entender que Deus sempre trabalhou em nosso favor. E a gente tem que entender isso. Eu quero que você, antes do pastor Ed ministrar o louvor, eu quero só falar uma coisa para você. Eu vou contar o meu testemunho. Quando a gente começou lá o trabalho, lá em casa, e eu escutava o Senhor falando toda semana comigo: aluga um prédio, coloca e começa a fazer os cultos. E eu falava para a Camila: mas a gente não tem dinheiro para alugar o prédio, a gente não tem som, a gente não tem pessoas, a gente não tem cadeira, a gente não tem nada. E o Senhor só falava: só vai e faz. E eu olhava sempre para o meu extrato bancário. Eu sempre olhava. Nós morávamos numa casa lá na região, lá embaixo da casa que a gente alugou. E eu falei: não, Senhor, isso não é para mim, eu não tenho dinheiro, não tenho, porque eu olhava para circunstâncias. Daí aconteceu que a gente sofreu um assalto. E aquilo mexia com a nossa estrutura de uma forma que não tem noção. É como se Deus falasse: vai de uma vez, entendeu? E a gente saiu daquela função toda fazendo e viemos para cá, fomos para outra casa. E aquilo ali, e o Senhor falando: eu permiti para que você entenda o propósito daquilo que eu já tinha que fazer. E naquele momento eu lutei, o Senhor: vai e faça. E eu: mas aonde? Só sai, só vai, só faça, que eu faço para ela. Aleluia. A gente levou um salão, o Felipe conseguiu para nós lá no Google, Harmonia, né? Eu dei mania para ir lá em Harmonia. Não, pastor, foi muito precoce, mano. Ela foi lá na Zafira. Pior ainda. Não, pastor, lá, não, tudo benção. Lá tudo benção. A gente foi lá, fez lá tudo aquela coisa meio confusão. E o Senhor falando: só continua. E eu, daí eu falei: pastor, tem uma igreja lá assim, um projeto de babá. E a pastora Camila falou: amor, tem uma igreja assim. E eu olhei e falei: não, isso aí não é pra nós. Não gostei da carne nem tudo. Aí eu olhei assim: não sei. Tá, vamos lá, dois mandaram. A gente veio aqui e olhou. Eu falei: uau, o trabalho tá muito legal, porque tem um lugar pra gente fazer a escola das crianças, tem uma parte aqui atrás, é um lugar bom pro pessoal vir. E eu falei: tá, e agora o resto? Eu nunca me esqueço que quando eu entrei aqui, o Sonel estava mostrando o prédio para mim. Eu entrei aqui e eu vi a bateria. E essa bateria. Exato, o irmão lá, o irmão gordinho, falou: vem assim, o irmão gordinho, que foi a igreja lá. Daí eu falei: que benção, Deus só fez de canto, Senhor, toca naquele irmão gordo. Vai lá, a bateria não vai subir na igreja, toca. Eu não conhecia nada, não, veio daí um dia, a gente trocou uma ideia, conversando com ele: daí eu falei assim: não, pastor, fica aí, tá vendo até nos dar uma mão tocando. E eu falei para ele esses dias, né? O que ele está fazendo, está semeando na terra, está semeando na obra. O quê? Mas só vai precisar uma assim, dando aqui, prestando, tocando e está semeando. Daí veio o som, o pastor Edson, pescadeira, pessoas, devagarzinho as coisas estão indo no tempo de Deus. Mas Deus só precisava de uma coisa: acreditar nele e no que ele falou. Sabe, o grande problema nosso é que a gente escuta todas as outras coisas, menos a voz de Deus. A gente escuta todo dia de manhã lá o Cleo Kuhn lá falando: vai chover, e quando vê não chove, né? Cleo Kuhn vai lá e diz: vai dar temporal, e não acontece. E Deus está falando: tu escuta todo mundo, menos a minha voz. Tu escuta com a tua mãe, com o teu tio, com o periquito, com o papagaio, com o cachorro, que qualquer um influência te tal, mas tu parou de escutar a minha voz. Mas no dia que tu entender a bem-aventurança, você vai vivenciar o extraordinário de Deus. Feche os seus olhos por um instante. O Senhor, o pastor Edson vai cantar uma canção aqui, e essa canção é para você. É uma canção que Deus está dizendo assim: eu não desisti de você, porque você é meu filho, e eu tenho algo grandioso para fazer sobre a tua vida. Escute essa canção por um instante. Que eu não desisto de você, meu filho.
feliz. E o que eu quero dizer para você nessa noite é dizer: ei, chega de dar cabeçada, chega de andar em vários caminhos, chega de retroceder, chega de andar para trás, chega de estar vivendo os teus pensamentos, as tuas escolhas, as tuas decisões, chega de viver as coisas que você acha. Deus está dizendo: bem, enquanto você não dá o controle de fato da tua vida para mim, não tem como eu operar grandes coisas na tua vida. Enquanto você não se posicionar e não se colocar, enquanto você não dar o passo e achar, eu acho, eu poderia fazer, Deus está dizendo nessa noite: ei, está na hora de você se colocar diante de mim, está na hora de você se posicionar diante da minha face, está na hora de você se dobrar diante de mim e deixar que eu te conduza e te eleve aos lugares altos de bênção que eu tenho preparado para você. Então adianta o inferno se levantar. Deus está dizendo: eu entro na guerra, eu entro na batalha, eu entro contra todo principado e potestade. Mas Deus está dizendo: nesta noite te posiciona, te coloca diante de mim para eu fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. Se você nessa noite, se você sabe que por muitas vezes você entrou, você pensou formas, seu achismo teológico, a sua maneira de dizer, e você: não, eu tenho que fazer isso. Mas eu sinto do Senhor, o Espírito Santo de Deus ministrando nesta noite meu coração e falando nesta noite para você: ei, eu quero te levar a outros lugares. Eu quero nesta noite que você saia daqui bem-aventurado. Eu quero que nesta noite você saia aqui transformado com uma mente renovada. Mas você precisa entender o que eu tenho para você, porque você é a obra-prima do Senhor. Não deixe que os pensamentos contrários, não deixe que as circunstâncias contrárias te impeçam de viver. Enquanto o pastor vai ministrando louvor, eu convido você nessa noite que foi tocado, você quer vir correndo à frente rapidamente para a gente orar, para a gente encerrar. Venha rapidamente, venha receber a oração do Senhor nessa noite. Venha nessa noite, venha buscar mais do Senhor diante do altar. Venha, venha, minha esposa, venha. Você que está enfermo, venha aqui nessa noite. Venha buscar o Senhor, venha dizer do Senhor nessa noite.
nesta noite, todos que fizeram presente neste lugar, aos visitantes, que Deus abençoe, né, a todos que estão aqui nessa casa. Quarta-feira agora, você quer aprender mais do Senhor, nós temos nosso curso de teologia, quarta-feira, às 20 horas e 15 minutos, né? O curso vai até às 9h30, a gente sempre termina 9h15, 9h20, depois tem um momento de oração. Você que deseja, né, anseia por mais da palavra do Senhor. Quinta-feira nós temos nosso culto de fé e milagres, né, na direção do pastor Edson, né, que está à frente. O pastor Edson tem trazido uns pregadores top, né? O pastor Edson também prega muito, mas quinta-feira vem a missionária, que vem a Tainá, direto do Rio de Janeiro. A mulher é fogo puro mesmo, hein? Foi uma benção quinta-feira mesmo. Também, e sábado, nosso culto jovem, né? Nós temos agora, sábado agora, e também domingo às 19h30 nós vamos ter nosso culto de celebração e Santa Ceia do Senhor, amém? E batismo, né? Glória a Deus, e glória. Depois o Rama disse que vai pagar pizza para todo mundo no final do culto, depois focar livre, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Eu te dou depois o nome de várias pizzarias que tem aqui na Alvorada aqui, né? Só passar o cartão lá e tá certo, entendeu? Glória a Deus. Mas que Deus abençoe a todos. Queridos, a mensagem hoje, ela vai daqui a algum pouco já para o YouTube, vai estar lá no YouTube, né, a mensagem. Todas as reuniões, as ministrações das palavras vão estar no acesso do YouTube. Segue lá, MDA Church, né? MDA Church, MDA Church está lá, não lembro agora qual que é. MDA Church, e vai ser bênção do Senhor. A pastora Thaís, que está lá atrás, né, nós fizemos semana passada, nós fizemos nossa ação social, né, damos os cachorro quente, fizemos aqui na região da Alvorada, paramos aqui no hospital, foi bênção do Senhor, né, esse projeto que a gente fez de rua, que foi grandioso, né, temos mais coisas para fazer, nos ajude, né, semeie, colabore, incentive pessoas, venha congregar. Pastor, eu preciso de uma visita pastoral, preciso que vá lá em casa, estou vendo uns negócios meio loucos. Vamos lá, que a gente tem uma turma aqui na libertação bem pesado aí. Temos o pastor Edson, temos o nosso presbítero irmão Natanael também, temido pelos demônios. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela libertação do pastor Edson também, os irmãos que são fera, né? Então é o que eu falo para todo mundo, não ande sozinho. O problema é que às vezes a gente anda sozinho e a Bíblia diz que é melhor andar em dois, se um cair, o outro está ali para ajudar, né? E ore pela vida do samurai, né? O Rama, né? Que eu falei para ele, essa semana vai se levantar coisa, vai dar problema, porque domingo ele vai, o velho homem vai ficar para trás, o novo homem vai. E vocês vão ver logo o Rama pregando, né? Ele gosta aí, ministrando a palavra segundo a exégese, né? Hermenêutica da homilética, né? Que se diz no hebraico, no aramaico, no grego, né? E glória a Deus, vai fazer uma salada de fruta agora, vai ser bênção de Deus, amém? Deus abençoe, eu convide pessoas a vir aqui, Deus tem que se feito presente nessa casa, e vamos orar para encerrar o nosso culto, né? As crianças estão lá na escolinha. Olha que interessante, a nossa live, que eu falei, uma das lives, né? A gente recebeu material para a escolinha. Pastor, eu senti de Deus em abençoar o Ministério Kids, abençoe, precisa de folha, canetinha, lápis, porque eles devoram, cada culto eles devoram tudo ali, entendeu? E é muitas coisas, tem muita coisa que a gente quer fazer ainda aqui para melhorar a igreja, né? Coffee break no finalzinho, tem muita coisa. Mês que vem a gente está com um projeto para a gente vai trocar essa parede aqui, que eu quero não preciso trocar a parede, ajeitar aqui, para deixar mais moderno, botar as iluminações, botar o nosso data show aqui, né? O projetor, né? Ou o pastor Edson vai dar o painel de LED, quem sabe, né? Glória a Deus, tudo aqui, que vai ser bênção do Senhor. Nos ajuda, amém? Se logo de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta noite. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial de estarmos na tua casa, por este culto, pelos louvores, pelos visitantes e por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações nesta noite. Pai, nós despedimos uns dos outros, mas jamais da tua presença. Que a gente possa viver uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, Pai. Destrava, Senhor, causa da justiça, aqueles probleminha, porta de desemprego, abre, Pai, e que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um dos seus filhos nesta noite, durante essa semana, e que eles estejam uma semana marcado pela a glória de Deus, amém? Levante sua mão e vamos te receber. Que Deus nos abençoe de todas as sortes, todas as bênçãos do Espírito Santo de Deus, o Consolador sobre a vida de cada um de vocês.
Em nome de Jesus. Amém. E diz aí comigo assim, hashtag fogo no capeta. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a todos.